Você abre o relatório gerencial do fundo imobiliário onde você investe o seu rico dinheirinho e encontra lá um gráfico ou uma tabela mostrando o histórico de rentabilidade deste fundo imobiliário, muitas vezes desde o início, alguns com números interessantíssimos. 2 vezes, 3 vezes o IFIX no período. Mas será que isso é um indicativo de que aquele fundo, de forma consistente, foi uma boa alternativa de investimento? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta de como nós devemos avaliar a consistência histórica de retorno de um fundo imobiliário, para você tentar fazer aí na sua casa, mas também para você cobrar o gestor para que ele coloque esse tipo de informação no relatório gerencial. Vem comigo! Bem, pessoal, começando o vídeo de hoje, antes de mais nada, já vou pedir para você aquele like para que a gente consiga mensurar aí o conteúdo que você mais está gostando no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas entendam o uso dessa ferramenta para avaliar a consistência do retorno de um fundo imobiliário e coloque nos comentários os temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Vamos lá! Vou primeiro mostrar para vocês como usualmente os fundos imobiliários mostram através de seus relatórios gerenciais qual foi o retorno auferido por aquela estratégia, por aquele ativo. Para começar, eu trouxe aqui o relatório gerencial, o último disponível nessa data, do Fundo de Lajes Gestão VBI, PVBI 11. Fundo com diversos ativos em regiões muito boas, muito boas mesmo, que privilegia a qualidade da locação e a qualidade do ativo. Então ele tem lá o Park Tower, Faria Lima 4440, o Union, Vila Olímpia Corporate, o Day One. Neste relatório, nos relatórios seguintes, já veremos novos ativos que estão sendo adquiridos com recursos de uma emissão recente. Deixemos isso para lá por enquanto, foco aqui no nosso vídeo. Cadê a tabelinha onde ele mostra o retorno da estratégia? Vamos achar aqui o gráfico, achei. Tá vendo aqui, gente? Eles mostram do lado direito a performance da cota na B3. Então ele mostra o histórico, dizendo, olha, o PVBI nesse período aqui, gente, que é desde o início do fundo, performou melhor do que o IFIX, bateu o benchmark de mercado. Ficou atrás do CDI, a janela é uma janela ingrata, o fundo não é tão antigo assim, pegou um período aí onde boa parte dessa janela nós tivemos um CDI elevado, um mercado mais difícil para fundos imobiliários, mas eu gosto de comparar com a carteira de mercado. O PVBI bateu o IFIX. E aí a gente olha aqui as diversas emissões que ele fez até agora e o gestor coloca a rentabilidade de cada uma dessas emissões até a data que fechou esse relatório, 31 de janeiro. Então ele tem lá a primeira emissão rendendo 26,7, que é esse valor que está aqui no gráfico, 26,7. A segunda emissão, quem entrou nela, 25% até hoje. Terceira emissão, 12% até hoje. A quarta emissão, quem entrou nela, foi com certeza aí a emissão que trouxe mais retorno ali em setembro de 2023, 42% de retorno, espetacular. Mas, a despeito de tudo isso, vamos entender o problema que existe nesse tipo de visualização. Olha o gráfico. Ele considera desde o começo, ou seja, ele considera o retorno do cotista que entrou na oferta e foi carregando. Mesmo a tabela, ela considera quem entrou na emissão. Só que todo dia o fundo está sendo negociado na bolsa. Todo dia o fundo está sendo negociado na bolsa. Estes retornos que aqui são exibidos, eles mostram muito mais o retorno de quem entrou nas emissões, na primeira até a quinta, mostrando o uso do recurso do gestor, como é que ele aplicou esse recurso e como é que o mercado interpretou isso. Que a gente está olhando lá a cota da emissão e no final é a cota de mercado, para você entender qual foi essa variação. Só que todo dia teve negócio. Todo dia, no pregão da B3, o PVBI foi negociado. E aí, quem entrou nesses dias, que foram muitos, desde 2020, ganhou dinheiro, bateu o IFIX? Esse tipo de coisa a gente consegue mensurar com um teste chamado teste de consistência. O PVBI não é caso isolado, eu trouxe aqui um outro relatório de um outro fundo, de um outro segmento, de outra gestora. HGRU, Fundo de Renda Urbana, gestora Credit Suisse. Então a gente olha aqui, ele tem um gráfico mostrando que exatamente
o que nós vimos parecido lá com o PVBI. Ele mostra desde o início da estratégia quanto foi o retorno do HGRU contra o CDI e o IFIX. Então veja que desde o começo aqui, ó, 140% contra 43%. 3 vezes. Espetacular o retorno. Vou colocar todo o meu dinheiro no HGRU, que fundo excelente. Calma que não é assim, né? A gente está olhando o retorno que o investidor que entrou lá na primeira emissão teve. Os últimos 12 meses. Bem, também bateu. No último mês bateu, no último ano bateu. Então aqui tem um indicativo de que, olha, o fundo aparentemente tem uma boa consistência, né? Colocou dinheiro nele e ganhou. Mas a gente vai medir isso mais adiante. Então eu trouxe 2 exemplos de como as gestoras mostram essa rentabilidade no relatório gerencial. Leiam o relatório gerencial. Agora eu vou mostrar para vocês o que é esse teste de consistência. Vou explicar como eu realizei. Não é uma tarefa simples para que o investidor execute aí no conforto da casa. Não tem nenhum cálculo absurdo aqui, gente. Nenhum. O problema é acessar dados. Acessar histórico do retorno diário de um fundo imobiliário e do retorno diário do IFIX não é trivial. Por óbvio, dentro da estrutura da Finclass, nós temos acesso a bases de dados, a gente coloca lá o ativo que a gente quer e puxa já todo esse histórico. Aí facilita, coloco no Excel e monto o meu teste. A gente sabe que isso não necessariamente é a realidade do investidor, mas eu vou te mostrar porque eu quero que você entenda o conceito do teste de consistência, para que você, inclusive, se sinta apto de mandar um e-mail para o gestor, para o administrador do fundo imobiliário que você investe e peça para ele informar esse tipo de dado, porque é importantíssimo para a gente avaliar o histórico de um fundo. Então vou abrir minha planilhinha, que é simples de tudo, e primeiro eu vou te dar um exemplo fora do mundo financeiro, fora do mundo de fundo imobiliário, para você entender o que é essa consistência, por que a consistência é importante. Então note aqui, eu fiz uma tabelinha, como se o nosso amigo João tivesse ido a uma consulta com o nutricionista, ou a nutricionista que o atendeu, colocou uma dieta, e um item peculiar chamou a atenção. A dieta pedia para que João comesse 3 ovos no café da manhã. E aqui temos a tabelinha com todos os dias da semana e nós acompanhamos João por 5 semanas. E João, ele teve comportamento que, quando você olha o dia da semana, sempre foi muito parecido, né? Idêntico, para dizer a verdade. Só que ele ia vacilando aí ao longo da semana. Lembre-se, ele tinha que comer 3 ovos todo café da manhã. Na segunda-feira ele sempre comia 5, vinha aquele remorso do final de semana que ele tinha chutado o balde, então vou correr atrás. Aí ele comia 5 na segunda-feira. Na terça, tava meio enjoado, né? Comeu 5 na segunda, ele falhava, comia só 2. Aí na quarta, batia o remorso mais uma vez, ele 5. Aí na quinta já vinha o espírito de final de semana começando a dar as carinhas, né? Ele comia 2, sexta 2, sábado 2, domingo 2. A semana tem 7 dias. Se ele tem que comer 3 ovos por dia, 7 vezes 3, 21. Na semana ele teria que comer 21 ovos. Note que ele conseguiu fazer isso. Não da forma que o profissional recomendou que ele o fizesse, 3 por dia. Mas ele cumpriu o papel dele. Ele comeu os 21 nas 7 oportunidades que ele tinha, 7 dias da semana. Média de 3 por dia. Só que qual foi a consistência do João? O que é a consistência? O que é esse raio de consistência, Ricardo? Em quantos dias João efetivamente cumpriu no mínimo o que lhe fora pedido? Que era 3 ovos por dia. Apenas 43%, 42,86%. Ele teve 35 oportunidades e nessas, apenas 15 vezes ele cumpriu 3 ou mais, tá bom? Olha o resultado de Maria. Veja que interessante. Maria tinha a mesma tarefa, 3 ovos por dia. Só que ela foi ali, ó, 3 na segunda, 3 na terça, 3 na quarta, 3 na quinta, 3 na sexta. Aí no final de semana, que ninguém é de ferro, ela diminuiu um pouquinho, comeu só 2. Domingão, além do café da manhã, ela deu uma passadinha na feira, comeu aquele pastel de feira com caldo de cana. Então vamos dar um descontinho aí pra Maria. Tudo bem, durante a semana ela foi firme e forte ali, comeu os 3. Ao longo da semana ela comeu menos ovos do que o João, só 19. Só que ela foi muito mais consistente. Ao longo da semana, em 5 dias, ela cumpriu no mínimo o que lhe fora pedido. Lembre-se, João cumpriu apenas em 3.
Maria cumpriu em 5. Isso lhe deu uma consistência de mais de 71%. Maria foi mais consistente em cumprir aquilo que lhe fora pedido. Este é o conceito de consistência. Não é quem faz mais, é quem faz por mais tempo. Quando a gente observa números de atletas, por exemplo, tenistas de altíssimo nível, aqueles grandes campeões, eles têm uma consistência de aproximadamente 60%, até no máximo, em raros momentos da carreira, 70% dos pontos que eles disputam, eles ganham. Os melhores, a nata da nata da nata. Este número é muito importante para você ter uma ideia do que é uma boa consistência. Um atleta de altíssimo nível consegue ter uma consistência entre 60% e 70%. Vamos agora trazer para o mundo dos fundos imobiliários. Eu vou começar com um dos fundos mais longevos de tijolos na indústria, o HGLG, Fundo de Logística Gestão Credit Suisse. O que eu fiz aqui? Primeiro vamos explicar esse tabelão. Eu peguei o retorno em uma determinada data que foi obtido pelo investidor ou investidora que havia comprado posição do HGLG e carregado por no mínimo um ano. O que este primeiro dado quer dizer? 1º de março de 2012. Quem comprou o HGLG um ano antes e carregou durante um ano, teve 39% de retorno. Quem tivesse feito a mesma coisa, só que comprando toda a cesta do IFIX, teria 25,16. Importante destacar que este retorno é o chamado Total Return, retorno total, variação de capital mais dividendo. Entenderam o conceito? Carreguei durante 12 meses. Vamos pegar uma data aleatória aqui? Pronto. 10 de dezembro de 2013. Quem comprou o HGLG um ano antes e carregou por 12 meses, teve retorno negativo de 11,16%. Já o IFIX, negativo em 10,27%. Aí o que eu fiz aqui do lado? Eu fiz um testezinho. Toda vez que o HGLG ganhou, aparece 1. Toda vez que o HGLG perdeu, aparece 0. Fiz isso até o dia 1º de março. Então quem comprou há um ano atrás o HGLG e carregou durante um ano, 15,91% mais ou menos. Já o IFIX no mesmo período, mais de 19%. Por isso que aqui, ó, o HGLG perdeu. Então aqui eu tenho todos os eventos. Quando o HGLG ganhou, quando o HGLG perdeu. Eu tive 2.944 oportunidades de comprar o HGLG. São todas essas datas que estão aqui na coluna A. Em quantas houve a vitória do HGLG? Ou seja, em quantas eu comprei o HGLG, carreguei durante 12 meses e aquela posição me trouxe um retorno melhor do que o IFIX? Em 2.195 oportunidades. Ou seja, o HGLG teve uma consistência superior a 74%. Belíssima consistência. Esse é um dos testes que eu faço, observando os fundos imobiliários para recomendação para os nossos assinantes aqui na Finclass. Então eu não estou preocupado com quanto o fundo rendeu desde o IPO, porque esta visão mostra quem ganhou dinheiro no IPO do fundo. Só que todo dia tem bolsa, todo dia tem gente comprando cota. Eu quero saber se essas pessoas que foram comprando cota na bolsa tiveram oportunidade de ganhar dinheiro com o fundo. E aqui está mostrando que quem comprou HGLG e carregou por no mínimo 12 meses, bateu o IFIX, bateu a carteira de mercado. Não estou dizendo que teve rentabilidade positiva em todos esses eventos. Estou dizendo que bateu o IFIX. O que pode ser melhorado aqui? Esta janela de 12 meses, você pode mudar essa janela de acordo com a análise que você queira fazer. Eu tenho o sonho de ter dados na indústria para fazermos esse teste com janelas de 3 anos, porque eu acho que janela de 3 anos mostra já uma maturidade do investidor carregando esta posição para efetivamente destravar valor, bem interessante. 2 anos eu já vou ficar bem feliz. Por que você usou 12 meses, Ricardo? A indústria ainda é muito jovem. O HGLG é longevo, só que vocês vão ver outros fundos que a gente trouxe na sequência que não necessariamente possuem um histórico de dados tão grande para a gente criar testes utilizando 24 meses, 36 meses. E aí, para deixar todo mundo na mesma base, eu fiz o teste de 12 meses. Você pode até encurtar, fazer de 6 meses. Mas não me parece razoável pensar que uma pessoa compra um fundo
fundo imobiliário para querer que ele já destrave valor e mostre força, consistência no retorno numa janela de 6 meses tão curta. Não me parece razoável. Invariavelmente, uma ou outra estratégia pode ser que aconteça. Uma posição mais tática que você montou, enfim, talvez olhar FOFs que são mais táticos com esse olhar de janela de 6 meses, talvez faça sentido. Mas, no geral, no mínimo um ano, tá, pessoal? No mínimo um ano. E mais uma vez, eu reconheço que há uma dificuldade para o investidor comum conseguir todo esse histórico de dados que eu tenho aqui por conta das plataformas de base de dados que nós temos acesso no ambiente corporativo. Mas o que eu quero de verdade é que você entenda a importância de avaliar essa consistência ao longo do tempo. E aí você pode cobrar o seu gestor para ele pôr no relatório gerencial, tá? Porque acesso à base de dados ele tem e montar isso daqui é extremamente simples. XPMOLs, tá? Mesmíssima coisa. Note como ele já começa mais cedo aqui, ó. Lembre-se que o HGLG começou lá em 2012, né? Por quê? Porque a gente avaliou quem comprou a cota um ano antes, 2011. Então quem comprou dia 1º de março de 2011, carregou no mínimo 12 meses, chegou em 1º de março de 2012 com 39%. O XPMOLs, eu só consigo fazer isso a partir de 27 de dezembro de 2018. Ou seja, considerando quem comprou a cota em 27 de 12 de 2017, carregando 12 meses. Essa pessoa teve quase 15% de retorno contra menos de 6 do IFIX. Parece bem interessante. Aí, mais uma vez, vamos pegar aqui aleatoriamente uma data. Aqui, pandemia. Pandemia foi o calvário dos fundos imobiliários. 23 de março de 2020. Ou seja, quem comprou a cota um ano antes, quando chegou dia 23 de março de 2020, o XPML, menos 21, queda de 21%, contra queda de 12 do IFIX. Não dá pra ganhar todas, né, turma? Não dá pra ganhar todas. Aí a mesma coisa, toda vez que aparece 0 na tabelinha foi porque o IFIX foi maior do que o fundo imobiliário. Toda vez que aparece 1 na tabelinha é porque o fundo imobiliário, no caso o XPMOLs, bateu o IFIX nessa comparação de 12 meses. Tivemos 1.286 oportunidades. Nestas 820 vezes, o XPML trouxe retorno para quem carregou no mínimo 12 meses superior ao retorno aferido pelo IFIX. Uma consistência de 63,8%, 64%, uma bela consistência também. Olha o nosso querido HGRU, que eu mostrei o relatório para vocês, lembra? Que entrou no IPO 3 vezes o IFIX, espetacular. Mas note que logo de cara ele tomou um calorzinho, ele começou perdendo, aí depois virou o jogo. E olha, começamos quando? Começamos em julho de 2019, quem carregou HGRU no mínimo 12 meses. Chegamos lá no final com 1.144 eventos, possibilidades de ter comprado HGRU e ter carregado por 12 meses. Em 927 vezes, o HGRU trouxe retorno superior ao benchmark, ao IFIX. Isto dá uma consistência de 81%. Espetacular! Atletas de altíssimo nível nos mais diversos esportes não possuem este nível de consistência. E são grandes campeões, ovacionados, consistência belíssima do HGRU. Isso significa que é para você sair comprando agora HGRU? Não. Nada que eu estou mostrando aqui é recomendação de compra ou venda. É um elemento de análise que eu utilizo e estou mostrando para vocês, para você incrementar aí o seu racional de análise de fundo imobiliário. Só falamos de tijolo, vamos dar uma olhadinha em fundo de papel. O KNP, super longevo também, fundo high grade, né? O pessoal fala, Canip é só para encarteirar, compra e carrega, compra e carrega. Vamos dar uma olhadinha? Aqui a gente começa como? Observe, para quem comprou a cota em setembro de 16, carregou um ano, chegou em setembro de 17, 15%, 23% do IFIX, começou perdendo. Lá no final, vamos direto, 1.593 oportunidades, em menos da metade o KNP bateu o IFIX, comprando ali no pregão. Isso quer dizer que o fundo é ruim? Não! É um dos melhores fundos de papel na bolsa. Só que você tem que ter disciplina de preço na hora de entrar. Não é tão simples de forma aleatória fazer uma compra no KNP, carregar por 12 meses e ter um retorno satisfatório acima do benchmark, quanto essa compra aleatória lá no HGRU, que teve uma consistência de 81%. Compras aleatórias no HGRU são mais capazes de trazer um retorno acima do IFIX do que compras aleatórias no Canip. O ponto do Canip é o quê? A gente tem que ficar de olho em ciclo inflacionário. Quando a inflação fica muito baixinha, o rendimento dele cai e aí a cota de mercado sofre. Quando a inflação está mais elevada, o rendimento dele cresce e aí a cota de mercado se valoriza. Então a gente tem que ficar de olho para acabar não pagando caro nestes momentos de inflação
inflação elevada, porque uma hora a inflação vai arrefecer e aí a cota vai sofrer. Por quê? Porque o mercado é muito reativo a dividendo, né? Vocês, eu sei, estão aqui no canal, já estão aprendendo mais a avaliar fundo imobiliário, mas tem uma turma que só olha dividend yield, e aí o dividendo fica um pouquinho menor, sai vendendo a cota, o fundo não presta, e não é bem assim. Você tem que entender qual é a função do fundo. Esse fundo é um fundo IPCA+, o dividendo vai flutuar o sabor do IPCA, e ele necessariamente entrega um dividendo acima da inflação mais alguma coisa. Então ele cumpre o papel dele, que é proteger o poder de compra do dinheiro que ali está investido. A gente tem que entender qual é o papel de cada fundo na nossa carteira. Quando você pega um high yield, o Iridium, a gente fez o mesmíssimo teste, comprou lá em março de 18, carregou um ano, março de 19, 25% de retorno contra 7% do IFIX, que massacre. Começou muito bem o fundo, era um high yield, né? Lembra, inflação elevada, todo mundo empolgadão. E aí o que aconteceu? Veio a bancarrota depois, mas ainda assim, ele tem uma consistência melhor do que a consistência do KNP. Em 1.241 oportunidades, 750 vezes, quem comprou o Iridium e carregou 12 meses ganhou dinheiro. Mas eu vou chamar atenção para um detalhe, tá? Vamos pegar aqui, desde 1º de março, comecinho de março, tá aqui, ó, de 22. Ou seja, quem comprou lá em março de 21, carregou 12 meses. Então a gente tá vendo quem comprou em março de 21, quem comprou em março de 22 e quem comprou até março de 23. Todo esse período, 3 anos. Durante 3 anos, foram 500 oportunidades de comprar o Iridium. Nos últimos 3 anos. Eu sei que tem mais do que 500 dias em 3 anos, a gente tá falando dias úteis aqui, tá bom? Parando lá em março de 23, tá, gente? Março de 23. A gente tá em março de 24. Porque quem comprou em março de 23 carrega 12 meses. Ah, quem comprou em setembro de 23? Não temos 12 meses ainda, não dá para avaliar nesse teste. Paramos em quem comprou até março de 23. 3 anos, somente 18 oportunidades, o Iridium, quem comprou o Iridium, bateu o IFIX carregando 12 meses. Somente em 18. Foi uma janelinha muito específica aqui, ó, entre 13 de julho de 21, segunda quinzena de julho de 21. Quem comprou ali, carregou 12 meses, conseguiu ganhar dinheiro. Nos 12 meses, mais adiante, a gente precisa ampliar o teste. Só para mostrar que não é porque o teste de consistência necessariamente mostra um número maior do que um outro fundo imobiliário, esse que mostrou um número maior é a melhor opção hoje. Mais uma vez, isso aqui é só mais um elemento de análise. Hoje, entre comprar IRDM e comprar KNP, primeiro que para mim eles não são comparáveis, apesar dos dois serem fundos de papel, um é fundo high grade e outro é fundo high yield, você tem que fazer análises distintas. Eles podem eventualmente, em algum momento da vida, coexistir numa mesma carteira, mas rouba-monte entre eles, eu acho que não. São fundos de papel e a semelhança para aí. Assim como laranja é fruta, abacate é fruta e você não faz guacamole com laranja. Me parece hoje que o mercado é mais comprador e prefere o KNP, mesmo com a consistência menor, do que o Iridium. Por quê? Porque o KNP, em cenários em que você vai ver a inflação normalizar para o alto, ele vai começar a crescer dividendo e a expectativa é que a cota se valorize. É isso que a gente espera viver, especialmente no primeiro semestre de 2024. PVBI, eu também mostrei para vocês, fizemos o mesmo teste. Olha aqui o PVBI, em 647 oportunidades, 562, ele trouxe um retorno acima do IFIX. 87% de consistência. Mas tem gente que não gosta de investir em fundo de escritório, porque o escritório vai acabar, tem gente que não gosta. Por isso que é importante a gente fazer testes para ver a consistência do retorno do fundo. É todo fundo de escritório que é bom, é um bom momento agora para comprar o PVBI e outras análises precisam serem feitas. Mas o PVBI mostrou uma consistência espetacular. Mas nem só de flores vive o mercado. Eu trouxe aqui o emblemático caso do XPPR. XPPR, ele deu a oportunidade para as pessoas comprarem no pregão, lá no Via Home Broker, 647 vezes. Quem comprou e carregou 12 meses não ganhou dinheiro. Olhando cota de fechamento. Pode ser que no meio do pregão tenha dado uma derretida, aí a pessoa conseguiu comprar aquela cota, só que aí depois a cota melhorou e aí lá no fechamento já fechou num valor acima. Aqui eu usei cota de fechamento. Então este indivíduo que conseguiu pegar esta negociação específica, pode ser que tenha feito dinheiro em 12 meses. Observando cota de fechamento, leilão de fechamento, que aí você tem uma precificação mais justa porque é no leilão de fechamento, ninguém conseguiu comprar o XPPR e carregar 12 meses e fazer dinheiro. Frente ao IFIX. Ganhou dinheiro? Valorizou? Sim, valorizou. Mas se tivesse montado a cesta do IFIX, teria feito o melhor negócio. Não precisava ter feito análise nenhuma no XPPR. Simplesmente copiado e colado o IFIX. Você ganha tempo com isso, inclusive. Tem ETF que faz esse papel.
real. Aqui, um teste de consistência que mostrou um fundo que não conseguiu, nenhum evento, mostrar um investidor que comprou, carregou 12 meses e bateu o IFIX. Bateu o IFIX. Retorno pode ter sido positivo? Pode. Então fez dinheiro. Mas aos olhos do benchmark, não, porque não conseguiu bater o benchmark. Certo? Coloca aí nos comentários se você já tinha visto teste de consistência, alguém falar sobre teste de consistência para você. É assim que a gente gosta de avaliar quem mostrou mais consistência ao longo do tempo. E me mostre também, através aí dos seus comentários, qual tema você quer que eu traga aqui pra gente fazer mais um vídeo especial de fundos imobiliários para vocês. Mais uma vez eu peço, por favor, like no vídeo se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares para levar essa mensagem adiante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, porque com certeza eu voltarei aqui com mais vídeos de fundos imobiliários para vocês. Um grande abraço!